Olá, galerinha dos oitavos anos, aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje então nós vamos dar continuidade aqui aos nossos conteúdos de matemática do terceiro bimestre, falando um pouco sobre plano cartesiano, ok? Bom pessoal, o plano cartesiano é um conteúdo tranquilo, um conteúdo fácil, porém de suma importância para que você dê continuidade então aí ao seu aprendizado, ok? O plano cartesiano, pessoal, é muito usado, muito utilizado no nosso dia a dia. Ele vai desde, por exemplo, a compra de um bilhete lá para o cinema, onde você tem que localizar a sua poltrona, até o uso de GPS, ok? Quando nós temos que localizar uma rua, um determinado ponto. Também é muito utilizado em geografia, tá? Quando a gente fala lá sobre longitude, latitude. É muito utilizado também aqui, que vai ser o nosso foco, na construção de gráficos, principalmente no primeiro ano do ensino médio, né, na primeira série do ensino médio, vocês terão que ter um amplo domínio, né, sobre o plano cartesiano. E é agora que tudo se começa, beleza? O plano cartesiano, pessoal, ele é constituído por duas retas, tá? Perpendiculares, na quais é possível marcar localizações. Então veja, são duas retas, uma na horizontal e uma na vertical, onde elas se encontram então em um determinado ponto, que a gente vai chamar de origem, tá? Origem do plano cartesiano. Essa reta na horizontal, que é chamada de abscissa, a gente vai então dar um apelidinho aqui para ela, vai chamar de x, tá? E essa aqui na vertical, que é chamada de ordenada, tá? Então existem o eixo da ordenada e o eixo da abscissa. Esse eixo da ordenada nós vamos chamar de y, para ficar mais fácil, ok? Esse plano cartesiano ele fica dividido em 4 partes, onde no sentido anti-horário nós vamos numerá-los a partir desse. Então esse é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá bom, pessoal? Então esse é o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essa reta, pessoal, a reta x, ela é numerada, tá? Com números positivos e números negativos. Veja que aqui nós paramos no menos 2, mas essa reta, então, esse eixo aqui, ele é infinito, ok? Aqui continuaria menos 3, menos 4, menos 5, enfim, quantos forem necessários. E aqui a mesma coisa. Professor, mas como é determinado esses pontos? A partir da origem, tá? Você vai marcar o ponto 0, tá? O ponto não, perdão, o número 0, tá? Ele vai ser um ponto porque vocês vão perceber que vai ficar tanto o 0 tanto no x quanto no y, então vai ficar, a origem vai ser determinada 1,00, mas vamos apenas falar do eixo x por enquanto. Então aqui nós vamos marcar o número 0 e para a direita do 0, os números positivos, tá? Para a esquerda do 0, os números negativos. Veja que aqui tem que ficar sempre uma mesma distância, tá bom? De um número para o outro. E no eixo da ordenada, que é o eixo y, mesma coisa. A partir então da origem, para cima os números positivos e para baixo os números negativos. Tudo bem, pessoal? Então, em cima desse plano cartesiano, nós vamos então fazer algumas localizações, ok? Bom, como é feita essas localizações? Veja, quando você vai a um cinema, por exemplo, para você achar sua cadeira, né, sua poltrona, você precisa saber qual é a fileira que essa poltrona está e qual a sua coluna, não é? Como se fosse aquela brincadeira de batalha naval. Então, a localização no plano cartesiano, ela é dada por pares ordenados. O que são esses pares ordenados? Veja bem,
Um par ordenado é formado por dois números reais, que representam uma coordenada, tá? Então, por exemplo, nós vamos dar uma coordenada para vocês. Nós vamos chegar lá e falar assim, ó, pega no plano cartesiano e marque esse ponto aqui, ó, ponto A. Quais são as suas coordenadas? 2 e 3. Mas veja só, a ordem escolhida é a seguinte. Primeiro vem as coordenadas x e depois as coordenadas y, que são localizadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Então vamos lá. Vamos supor então, pessoal, que você tenha que achar a sua poltrona, né, lá no cinema. E a localização que te der é o seguinte, ó. A sua poltrona é a poltrona A e as coordenadas dela é 2, 3. O que seria esse 2? O 2, pessoal, seria a coordenada x que você vai ter que prestar bastante atenção. Sempre assim. Então, um ponto, ele é sempre dado por coordenadas, tá? Sempre por um x e por um y. Então, se esse 2 é o meu x, o meu 3 é o y, ok? Sempre assim. Depois nós vamos marcar o ponto B e o ponto C. Mas já vou adiantar para vocês. Então aqui é o x, aqui o y, aqui o x, aqui o y. Beleza? Isso é muito importante vocês gravarem. Vamos lá então. Onde estaria a nossa poltrona lá no cinema com essas coordenadas? 2, 3. Veja, ele falou que 2 é o x. Então eu venho aqui, ó, no eixo x e encontro o meu número 2. Tá aqui. Beleza? Paralela ao eixo y, eu vou fazer pontinhos tracejados assim, ó, até chegar na altura 3. Por que altura 3? Porque o meu y vale 3. Então veja, ó, 2 para o x e 3 para o y. No 3 aqui do y, eu faço uma retinha tracejada aqui, ó, paralela ao eixo x. Vou fazer isso, ó, vou fazer encontrar, ok? Então não é tão difícil, é a mesma coisa que eu falei para vocês, brincadeira de batalha naval. A gente sobe o 2 e depois vem com o 3 aqui, ó, e encontrou. Quando eles se encontram, então nós achamos um ponto, que no nosso caso é o ponto A. É o ponto 2, 3. O ponto B, veja, é menos 3 e 1. Menos 3 para quem? Menos 3 para o x. Então a gente vem aqui na origem, menos 3, então nós vamos andar 3 unidades para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3. E 1 para o y. Esse y, ele mostra então, vamos dizer assim, a grosso modo, se eu vou andar para cima ou para baixo. Como é positivo, então para cima do zero. Então menos 3 para a esquerda e 1 para cima. Localizei. Esse daqui é o meu ponto B, que tem as coordenadas, então, menos 3 e 1. Beleza? E por fim, ele pediu para a gente marcar, então, o nosso pontinho C, tá? Que é 3 e menos 2. 3 no x, então, 1, 2, 3, então vou andar para a direita, tá bom? E menos 2 no y, então, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Encontrei o pontinho, esse daqui é o ponto C. Poderíamos marcar vários pontos, né? Infinitos pontos aqui. Por exemplo, vamos supor que ele peça então para a gente marcar, que o pessoal tem muita dúvida, quando uma das coordenadas é 0. Vamos supor que ele peça para a gente marcar o ponto com as coordenadas 0, 2. Onde ficaria? Então, ó, é 0 no x e 2 no y, tá? 0 no x e 2 no y. Veja que esse ponto vai ficar em cima da coordenada y aqui. Por quê? Se o x é 0, como eu falei para vocês, né? A grosso modo aí, não está nem para a esquerda, nem para a direita. Ele está no 0. Só que ele tem uma altura. Qual altura? O y mostrou para nós, 2. Então, 0 no x e 2 no y. Então, o ponto seria aqui, ó. Tá? O nosso pontinho D. Professor, e se as coordenadas fossem assim, ó, vamos marcar um ponto E aqui. Ponto E será 3, 0.
que seria isso? Então vamos lá. 3 no x, então vou andar para a direita. 3 unidades, 3. E no y, eu vou para cima ou para baixo? Para lugar nenhum, né? É 0, então não está nem para cima nem para baixo. O nosso pontinho E estaria aqui, ok? Bom, agora nós podemos fazer ao contrário também. Essa reta aqui, pessoal, ela determina vários pontos, né? Infinitos pontos. Nós pegamos apenas alguns. Porque uma reta, através de 2 pontos, né? Se você tiver 2 pontos, você já determina uma reta, não é isso? Só que sobre uma reta existem infinitos pontos. Ele pediu para a gente então localizar, para ver se a gente entendeu o que são as coordenadas de um ponto. Ele pediu para que a gente localize 4 pares ordenados, quer dizer que a gente ache 5 pontos. Vamos lá então? Vou chamar de ponto A, nosso primeiro ponto, tá? Sempre lembrando que primeiro vem a coordenada x, depois o y. Vamos começar aqui de baixo para cima que fica mais fácil. Olha só, esse ponto aqui na reta. Quanto vale a sua coordenada x? Vou olhar aqui, ó. A sua coordenada x vale menos 1. E a sua coordenada y? Olha só, menos 1 também, tá vendo aqui, ó? Então x vale menos 1 e y vale menos 1. Professor, sempre vai ser assim? Não, vai depender da inclinação da reta, né? Pode ser, não precisa ser uma reta só também, né? Pode ser uma parábola, enfim. Aos poucos vocês vão aprendendo, tá? Vamos localizar um outro ponto, já que ele pediu 4, vamos achar um ponto aqui, ponto B. Olha um outro ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, pessoal, qual é a coordenada x dele? Nesse ponto, ele está para a esquerda? Não. Está para a direita da origem? Não. Então ele está na origem aqui, ó, do x. Então a coordenada x vale 0. E o y tem altura? Tem. Quanto vale? 1. Então 0, 1. Ponto C. Mais um ponto. Vamos pegar esse ponto aqui agora, ó. Tá? Quanto vale a coordenada desse ponto C? A coordenada x. Vou descer lá no eixo x para saber. Vale 1. Então sempre primeiro x, depois o y. No caso aqui, 3. E por fim, vamos marcar o ponto D, tá? Esse pontinho aqui, ó, que as suas coordenadas são x, 2, y, 5. Beleza? Por exemplo, nós poderíamos fazer uma seguinte pergunta também. Verifique se o ponto E, tá? Que tem as coordenadas, por exemplo, 2, 4, pertence ao gráfico, pertence a essa reta. Será que esse ponto E, 2, 4, pertence a essa reta? Pertence a esse gráfico? Vamos ver? 2 no x, 4 no y. 2 no x, 4 no y. Veja que o ponto E ficou fora, né? O ponto E, ele ficou fora aqui do gráfico, ó. Então, esse ponto com essas coordenadas, ele não faz parte, então, do gráfico. Ele não pertence a essa reta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender, então, a construir algumas retas, alguns gráficos, tá? E até, então, a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus.